Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, a codificação espírita ou a codificação da doutrina espírita. São 5 livros, nós estamos vendo o primeiro, que é o Livro dos Espíritos, não é? Codificada a doutrina por Allan Kardec. Nós estamos no livro 3º desta obra. O livro 3º trata das leis morais. É composto por 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 6, que trata da 5ª lei moral, que é a lei de destruição. E nós estamos no subitem que trata das guerras. Ontem nós vimos aqui a questão 744, e estamos citando isto porque hoje vamos começar pela 744A, ou seja, uma continuação da 744. Na 744, Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o objetivo da providência divina ao tornar necessária a guerra. E a resposta dos espíritos é a liberdade e o progresso. Ora, quando Deus nos dá o livre-arbítrio, nós temos liberdade para escolher, e na sua imaturidade e inferioridade, a alma humana ainda vai optar pelo domínio, pelo egoísmo, não é? Pelo orgulho, e isto leva o homem a decidir pelas guerras. O homem, o espírito encarnado, não é? Sendo assim, nesse processo, encarnação após encarnação, vamos aprendendo com essa escolha, porque sempre aprendemos, mesmo com as más escolhas, e as más escolhas nos ensinam muito, não é? E aqui ele então diz que nós aprendemos, ou melhor, a finalidade da providência divina é nos ensinar sobre liberdade e progresso. Ou não nos ensinar, mas nos levar através disto, que é a escolha da guerra, como a qualquer outra escolha, a liberdade ao progresso. Por quê? Porque vamos aprender com o tempo as consequências dessa escolha. A pessoa escolhe a guerra, qual é a consequência disso? Ela vai aprendendo e, com o passar dos séculos, optando por não mais recorrer à guerra, que simplesmente submete, é um resultado mesmo do egoísmo, de querer para si, de não compartilhar, de não deixar o outro viver a sua vida, não é? Tem pessoas assim? Tem, claro. Nós já fomos muita coisa. Hoje estamos buscando novos rumos, buscando seguir Jesus, graças a Deus, não é? Mas a 744A, consequência dessa, é o seguinte: Allan Kardec pergunta: se a guerra deve ser, ou melhor, se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? Isso era muito comum no passado. Os derrotados, hoje nós temos, não é? Temos o tratados de bem cuidar dos prisioneiros, até isto. Hoje não se pode, os países, não é, que assinam esses tratados se comprometem, em casos de guerra, de cuidar bem, de não maltratar os prisioneiros. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, os prisioneiros de guerra eram tornados escravos. Fosse de que povo fosse. Então, os gregos se tornaram escravos dos romanos. Por quê? Porque a Grécia foi dominada por Roma. Entrou lá no conjunto do Império Romano. Isso é apenas um dos exemplos do que acontecia antes. Então, a pergunta de Kardec é que se a guerra
conduz à liberdade, Deus permite, porque assim é, como é que frequentemente vemos que ela pode produzir escravidão, que não tem nada a ver com liberdade? E a resposta dos espíritos é escravidão momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. É que muitas vezes nós, encarnados, analisamos as coisas no período em que estamos vivendo no mundo. Não é? Então, a nossa visão fica limitada, ou podemos até olhar para trás na história do mundo, mas como espíritos imortais, nós estivemos aqui na história do mundo e nós vamos prosseguir. Nós somos os personagens em todos os períodos. Vamos retornar ainda. Então, é muito além dessa visão de uma única encarnação, que é a que mais nos toca, porque estamos vivendo efetivamente. Mas não nos devemos, ao refletir sobre isso, nos limitar. Progresso? Como assim progresso? Mas tem escravidão, mas espera aí, estamos falando dessa guerra, desse momento? Ou estamos falando da humanidade na linha do tempo? E do tempo de Deus, não é? Que não é até o fim da civilização. Acaba uma civilização, começa a outra, e nós lá. E nós lá. Estávamos na Grécia, estávamos em Roma, estávamos na China, estávamos nas Américas antes dos descobrimentos, estávamos na Índia, estávamos em todos esses lugares, em algum momento estivemos aí participando de outras civilizações também. Na 745, Allan Kardec pergunta: que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Resultado, não é? Do egoísmo. Quero para mim aquelas terras, quero para mim aquele poder, quero para mim as riquezas daquele solo. Benefício próprio. Resposta: esse é o verdadeiro culpado. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassinatos dos quais foi a causa, pois responderá por cada ser humano cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Isso é grave, não é? Os senhores da guerra, se podemos chamar assim, os que determinam, vamos entrar em guerra, são responsáveis. Aqueles que determinam, vejamos, não os que vão se defender, mas os que determinam a guerra são responsáveis por cada morte que acontece no conflito. Porque aqui ele coloca ao final, não é? Eles colocam que a morte tenha sido causada para satisfazer a ambição. Quando alguém responde a uma declaração de guerra, o país atacado, ele se defende. Ele não está ali atendendo, satisfazendo a ambição. Ele está se defendendo contra a ambição de alguém. Defendendo o seu povo, defendendo a nação. Então, aquele que provoca a guerra é o verdadeiro responsável. Vamos chamar de responsável, não é? Já que existem responsabilidades, consequências que advirão das escolhas e serão mesmo os responsáveis por essas escolhas. Quem é atacado não tem escolha de entrar na guerra ou não, não é? Ele foi convocado na defesa da nação dele. E aí terminamos aqui a parte que trata da guerra. E entramos numa outra. Agora, algumas perguntas falando sobre assassínio. Ou seja, quando um ser humano destrói a oportunidade reencarnatória de outro ser humano. O mata, não é? Mata aquele corpo físico que servia
de morada temporária para um espírito reencarnado. O assassínio, o assassinato, o homicídio. Então, Allan Kardec, na questão 746, pergunta aos espíritos superiores: o assassínio é um crime aos olhos de Deus? Olha, claro, Kardec está falando para reforçar o conteúdo didático, porque lá nos 10 mandamentos, nós temos um que diz: não matarás. Lei de Deus, 10 mandamentos, decálogo. Primeira revelação das leis de Deus. Não matarás. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Resposta dos espíritos: sim, um grande crime. Pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. 747, pergunta Kardec: o assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Todo tipo de assassinato tem o mesmo grau de responsabilidade, de culpabilidade? Resposta: como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Então, um assassinato para roubar, chamado de latrocínio, tem um grau de gravidade. Um assassinato em legítima defesa, a pessoa às vezes pode cometer para não morrer, ambos são assassinatos, mas o grau, e aí que ele destaca, que Deus julga mais a intenção, no caso, uma a intenção de roubar, mesmo que tenha que matar, e a outra a intenção de proteger a própria vida. Essa foi a intenção. Há o mesmo final, mas a intenção, e isto é importante que a gente entenda. Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. 748, pergunta Allan Kardec: Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Foi exatamente, não é? Aqui o que dissemos. Só a necessidade pode desculpá-lo. Desculpa. Só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. Então, às vezes existe até mesmo, não é, uma luta corporal, isso pode acontecer. O que ele diz é: se houver a possibilidade de se evitar que haja essa perda da vida do outro, deve-se evitar, deve-se fazer, deve-se evitar. Então, aqui, a necessidade é preservar a própria vida, ok? Mas, mesmo assim, preservando a própria vida, se puder não tirar a do outro, deve fazê-lo. 749, pergunta Kardec: o homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Está lá. Foi defender sua nação e é responsável pelas mortes que acontecem no campo de batalha? Resposta: não, quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete. Isso é muito importante. Muitas crueldades são cometidas numa guerra, não apenas numa luta no campo de batalha, mas pessoas que exacerbam
sobe a cabeça essa história de poder, e aí fazem mesmo coisas terríveis. É culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Pode acontecer? Claro que pode. Às vezes um conflito e pode-se escolher fazer prisioneiros do que matar ao final da batalha, depois de uma tropa vencida. Muitas vezes essa tropa pode ser morta, mas não vamos matar ninguém, vamos levar os prisioneiros. Ou num momento em que, vamos imaginar, não é? A possibilidade de poupar a vida, a pessoa está ferida, já está fora de combate, vamos dizer assim, porque eu vou ainda, já está ferida porque eu vou matar. O sentimento humanitário. Às vezes as guerras elas passam por cidades, não é? Saber preservar a vida dos habitantes, dos idosos, das crianças, das mulheres, e isto são sentimentos, quer dizer, falando das guerras mais antigas, porque hoje nós temos também as mulheres nos campos de batalha, não é? Então, esse sentimento humanitário, que todos nós sabemos o que é contado como, claro, como um valor importante nesses momentos difíceis, que são os momentos de uma guerra. Hoje nós vamos ficar aqui na questão 749, amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá. Muita paz a todos.